João 3,16 ao 18 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque Deus não acreditou no nome do Filho, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Vou ler novamente esse último versículo. Quem crê não é condenado. Quem crê aqui nesta noite? No único Filho de Deus, então não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pode assentar. Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Éber, qual é o sentido, qual é a relação, qual é a ligação desses dois versículos? Jesus, o único Filho de Deus, foi enviado à terra. O Espírito de Deus concebeu através de Maria, e Maria ainda uma virgem solteira, na verdade prometida em noivado para José, que viera a ser o seu marido. Então Maria engravida de Jesus Cristo. Maria engravidando de Jesus Cristo, noiva de José, e José descobre que Maria estava grávida. Então José, descobrindo que Maria estava grávida, o que ele fez? Ele pensou consigo mesmo: não, eu não vou me casar com Maria, e vou organizar para que tudo seja de tal forma que ela não seja envergonhada por eu estar desfazendo este casamento. E então o Espírito de Deus em sonho aparece a José e diz que aquela criança era filho de Deus, e que ele poderia se casar com ela, deveria se casar com ela. Então ele acorda e mantém um casamento para que eles pudessem se casar. Mas eu quero me ater primeiramente a um detalhe aqui de José, a integridade de José em tomar a decisão de fazer aquilo de tal forma que Maria não fosse envergonhada. Quantas vezes você e eu, quando descobrimos um problema, encontramos uma adversidade na vida de outra pessoa, ou ficamos sabendo de alguma situação que aconteceu e que não era uma situação tão legal, o que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Nossa atitude é sair correndo e contar para as outras pessoas. A nossa atitude é pegar e envergonhar a pessoa na qual está passando por um problema, por uma dificuldade. E nós, infelizmente, dizendo que temos o Espírito de Deus em nós, ao invés de ajudarmos aquele que precisa, nós temos a atitude de envergonhar o outro, de denegrir a imagem do outro. E aí eu entro no ponto onde o porquê José foi escolhido para ser marido de Maria. Porque um cara com uma integridade dessa, de tal forma de entender isso e se manter ainda com os votos de casamento e casar com ela, um cara desse tinha que ser muito íntegro, porque qualquer um outro não teria casado com ela.
E Deus, Ele faz as escolhas a dedo, daquilo que Ele toma de decisão para as nossas vidas. E ainda mais numa situação como essa, Deus não poderia escolher pessoa melhor para ser o pai adotivo de Jesus. Jesus sendo escolhido por Deus para vir ao mundo, Jesus sendo filho de Deus, Ele era Deus, mas também era homem. Nós ouvimos a frase que Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas estudando um pouquinho, hoje penso um pouquinho diferente dessa ideia teológica de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Hoje tenho a compreensão que Jesus, Ele era completo como homem e completo como Deus. Inclusive Jesus, quando Ele nasce, Ele tem um nascimento natural, humano. Mantém a sua infância e a sua juventude, a sua adolescência e juventude, como um ser humano normal, é educado normalmente pelos seus pais. Inclusive por isso esse texto de Marcos 6,3, quando esses homens dizem que não é este o filho de Maria, irmão de Tiago, e as suas irmãs não estão aqui, ou seja, aqueles homens viram Jesus crescer, como uma criança normal, como você cresceu, como seus filhos estão crescendo, normal. Ele foi educado normalmente, porém ele tinha algo de especial na vida dele, que era a divindade em Jesus. E Jesus crescendo normalmente, sendo educado normalmente, mais um motivo porque Deus escolhe José para ser o pai de Jesus. José era carpinteiro, e de acordo com alguns estudos, carpinteiro que mexia com madeira, fazia móveis. Alguns dizem que era carpinteiro de alvenaria, mas os estudos que eu tenho é que ele era carpinteiro que mexia com móveis, madeira. E o fim de Jesus nós sabemos qual foi: morte de cruz, crucificado em uma cruz de madeira. E Jesus vem crescendo e sendo educado e treinado na profissão do seu pai, assim como era de costume naquela época. Todo filho era treinado, ensinado e educado na profissão dos pais, para que ele pudesse assumir os negócios da família e dar continuidade. E Jesus crescendo desta maneira, nós entendemos, ou entendo, conversando com os irmãos nessa noite, que Jesus, Ele conhecia o seu futuro, Ele sabia qual era o seu destino. Inclusive, nós lendo aqui em Lucas 2, 49 e 50, diz assim: então lhes perguntou, por que me procuráveis? Como não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai? E aqui o Pai é com P maiúsculo, porque ele está falando de Deus. Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicaram. Aqui nesse texto está dizendo na época quando Jesus completou os seus 12 anos e os pais foram para Jerusalém para a festa. E depois das festividades, o que aconteceu, eles estavam voltando para casa. Só que naquele meio de tanta gente, eles acharam que Jesus estava no meio. Então no meio do caminho eles começam a procurar Jesus. Jesus, cadê Jesus? Não encontra Jesus. Então voltam para Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, aonde eles encontram Jesus? No tabernáculo. Fazendo o quê? Conversando com os líderes religiosos. E entendendo que naquela época, quando uma criança, um menino pelo menos, completava os seus 12 anos de idade,
os líderes religiosos já respeitavam esta criança para ouvir o que ele tinha a dizer. Então Jesus está lá discutindo com eles acerca das leis. E se você for ler o texto, você vai ver que eles ficavam maravilhados com os ensinos e com aquilo que Jesus explanava acerca dos pergaminhos e da palavra de Deus. E então José e Maria voltam para poder perguntar para Jesus: mas Jesus, o que está acontecendo? Você sumiu, por que você fez isso com a gente? E ele dá essa resposta. E na sequência do texto, o texto diz que Maria guardou aquela palavra de Jesus no seu coração, porque foi dito para ela, pelo anjo de Deus, qual seria o futuro do seu filho. Então, entendendo aqui, e se você for continuar lendo o texto, você vai entendendo que Jesus, ele já tinha consciência do que ele faria da vida dele. Então Jesus vai crescendo em graça e em conhecimento, mas também crescendo na profissão de seu pai. E vamos analisar um pouquinho desse período onde nós não temos muita informação bíblica, ou praticamente nenhuma informação nesse período dos 12 anos de Jesus, até ele iniciar de fato em si o seu ministério. Jesus então crescendo, mas entendendo que Jesus ele já conhecia, ele já sabia qual era o seu destino, qual era o seu futuro. Jesus ele vai crescendo na profissão do seu pai, aprendendo a ser um carpinteiro, pregar madeira, fazer móveis, e sabendo que aqueles móveis, ou aquele material no qual ele estava trabalhando, ele estava forjando para ser usado em sua crucificação. Porque como de costume naquela época, quando um homem ia ser crucificado, o que eles faziam? Eles arrancavam os pilares da casa, deste homem, ou desta mulher, desta pessoa, para que se pudesse ser usado as estruturas da casa dele, para que ele pudesse ser crucificado. Então analisa comigo que Jesus estava construindo o material em que ele seria crucificado, com toda esta consciência. E Jesus crescendo com esta consciência, e sabendo de tudo como seria o seu futuro, mas crescendo como um homem, como um ser humano normal, assim como você e eu fomos crescendo, e estamos aqui hoje nessa noite. Ele sabendo do seu futuro, passando pelas adversidades da adolescência e da juventude, normal, sendo treinado, sendo aperfeiçoado por Deus, para que quando ele pudesse iniciar o seu ministério, ele pudesse fazer isso com maestria, como ele fez. E eu te pergunto nessa noite, será que toda a adversidade que você passou até hoje, será que toda dificuldade, todo problema, toda luta, todo sofrimento foi em vão? Foi para propósito nenhum? Ou Deus tinha uma razão pelo qual você passou por tudo que você passou até aqui? Deus ele te chamou para um propósito. Deus ele te chamou para uma ação no reino dele. Deus te chamou não para que você somente venha ao culto, assista aos cultos e vá para casa, mas Deus te chamou para que você possa exercer o santo ministério que Ele separou para você. E tudo que você passou na sua vida, todas as adversidades, todas as lutas, todas as tribulações, todos os problemas, te forjaram até aqui, para que seja de testemunho, para edificar outras vidas, para que seja de ferramenta, para que você possa usar estas situações, no ministério no qual Deus te chamou, para que você possa exercer.
em um ministério, eu tenho certeza que Deus chamou todos nós aqui que estamos nessa noite, que é de pregar o Evangelho dele. E se é para pregar o Evangelho dele, é usando o meu testemunho, para que eu possa fazer isso. Quando eu tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, eu vou pregar usando o meu testemunho, da forma como Deus me curou, me restaurou, transformou minha vida, e como a minha vida era antes de ser um cristão, e agora como um cristão. Porque esse é o maior testemunho que você pode dar para alguém, de um exemplo. Porque para mim é inimaginável pensar que antes de ser um cristão, a minha vida era melhor do que agora com Cristo. Mesmo que eu tenha menos dinheiro, mesmo que eu viva numa casa menor, mesmo que antes eu tinha carros e bens e hoje eu não tenho mais nada disso, é impossível imaginar que após me converter e Deus transformar e mudar a minha vida, eu viva pior do que antes. É inimaginável para mim imaginar qualquer um dos irmãos aqui nesta noite, e que mesmo que tenha perdido tudo depois que se converteu, viva pior do que após a conversão. Mesmo que você tenha menos bens físicos, financeiros aqui nesta terra, porque aquilo que nós tínhamos antes é inimaginável, inferior à glória que nós teremos na eternidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é inimaginável pensar que as minhas emoções, os meus sentimentos eram melhores do que depois que eu me converti, porque depois que eu me converti, Jesus, Ele me libertou, Ele me salvou, para que eu pudesse ser livre do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E emocionalmente a minha vida precisa estar melhor, e se não está melhor, preciso ter algumas atitudes que a própria palavra de Deus nos diz para ter. Aí você precisa entender aonde você está e aonde você precisa chegar segundo a palavra de Deus. E a primeira coisa que você precisa entender é que quando você vem ao culto, você não vem para receber algo da parte de Deus, porque o culto não é para mim, não é para você, não é para o pastor, não é para o ministério de louvor, não é para as pessoas que servem nos bastidores e ninguém vê. O culto não é para você. O culto é para o nosso Deus. Quando nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus, para entregar o nosso culto a Ele. Mas se eu venho para receber algo da parte de Deus, eu vou perceber que o culto não está legal, alguma coisa está faltando. E o que está faltando não é no culto, é em mim. E assim como Jesus foi treinado para quando, de fato, Ele iniciou o seu ministério, você está sendo treinado também, para que você possa iniciar o seu ministério, e após iniciar o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai passar por outros problemas e adversidades, outras lutas, outras tribulações, mas sabe qual é a diferença dos problemas e das lutas que eu tinha antes de servir a Deus, e agora servindo a Deus, e exercendo aquilo que Ele me chamou para fazer? É que agora eu tenho Ele, para lutar as minhas guerras, porque Ele diz
Jesus disse que o fardo dele é leve, mas o nosso fardo é pesado. E ele diz: vamos trocar comigo? Só que sabe o que a gente faz? A gente fala assim: não, Jesus, pode deixar que eu carrego minhas cargas, os meus pesos. Eu sou forte o suficiente para carregar o meu fardo. E não entende por que as coisas estão pesadas. Não entende por que você não consegue romper, vencer, avançar. Nem na vida cristã e nem na vida lá fora. Por que as coisas não acontecem? Porque você ainda está carregando com as suas próprias forças os seus fardos, as suas cargas, e está se esquecendo que Jesus tem um fardo leve, e que o seu fardo é pesado, e quer carregar o seu fardo sozinho. E eu confesso, irmãos, de vez em quando, eu pego o meu cargo de volta para mim, como fica pesado, e eu sei disso, como é pesado carregar o meu próprio fardo. E quando cai a ficha, eu falo: Jesus, vamos trocar de novo aí. Porque eu sei que se eu entregar tudo ao Senhor, eu posso viver com leveza. Posso andar sorrindo, com tudo sendo desmoronado ao meu redor. Minha casa caindo, carro explodindo, filho morrendo, mas com o fardo de Jesus fica leve, e você pode viver com leveza, quando nós deixamos Jesus carregar o nosso fardo. Mas nós queremos carregar o nosso próprio peso. Quer viver um evangelho com leveza? Quer flutuar na presença de Deus? Quer abrir os braços e voar na presença de Deus? Como faz a minha filha de vez em quando: papai, voar, e abre os braços para voar. Para ela é muito fácil, porque eu carrego ela no colo e ela vai voando, e ela não precisa fazer esforço nenhum, e ela simplesmente voa, e se diverte. Eu posso estar tropeçando e estar morrendo ali, mas para ela está tudo bem, está tudo em paz. Quando nós deixamos Jesus carregar o nosso fardo, e pegamos o fardo dele, é da mesma maneira. Tudo está caindo ao seu redor, mas você está voando com leveza, sorrindo. Está tudo caindo, está tudo desmoronando, o terremoto está acontecendo, e você está aqui em paz, porque você sabe, e você tem a convicção, e coloca a sua confiança no seu Deus, que tudo Ele pode resolver. Porque quando está tudo desmoronando, você não tem o que fazer, é somente confiar, e deixar que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. É lógico que aquilo que é a nossa ação, a nossa atitude, as nossas mãos precisam colocar a mão no arado, a gente vai fazer, a gente tem que fazer, a nossa parte, mas não adianta querer fazer a parte que é a de Deus. E é por isso que a vida fica pesada, porque a gente quer fazer a parte de Deus nas nossas vidas, e não adianta querer lutar com as próprias forças, aquilo que você não tem poder para fazer, porque quando é com Deus, é com Ele, mas quando é com Deus, e você coloca o fardo, e você quer carregar, e você quer levar, e vai ficando pesado, chega um momento que você se prostra,
você não aguenta, você vai cada vez mais se curvando, e dizendo assim: Deus, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Deus, fala para mim. Ele está dizendo para você: me entregue o seu fardo. Mas você não entrega o seu fardo, e você carrega ele contigo. Você tem tanto apego a essas coisas que você não libera nas mãos de Deus. Você tem tanto apego às pessoas, às situações, ao emprego, ao dinheiro, à sua casa, à sua família, os seus bens, que você não entrega na mão de Deus. E não vive. E se você entrega, você consegue levantar, e você consegue viver tranquilamente. Obrigado, princesa. Para enfeitar aqui o púlpito, para ficar mais bonito. Agora ficou bonito. Quando você confia em Deus e entrega tudo para Ele, você faz como a Luísa, que está me entregando os brinquedos dela. Você põe tudo nas mãos de Deus. E deixa que Deus carregue o seu fardo. E não se importa, fica aqui, ó, brincando. Ela e a Bia, Maju, eu confundo todas as filhas da Daiane, porque é tudo igual. Mas brinca, se diverte, como se nada tivesse acontecendo, porque o mundo, as coisas é tudo delas, está tudo certo, vive em paz. Daqui a pouquinho, tá, filha? Vive em paz, porque o seu fardo você entregou tudo para o seu Pai que está no céu. Mas muitas vezes o que você faz é exatamente isso. Você fala assim: Papai do céu, me devolve meus fardos, meu peso. Eu quero carregar. E volta a reclamar, volta a murmurar, volta a não entender o que está acontecendo. E vive nessa inconstância. Ora está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal. Mas Deus te amou tanto, de tal maneira, que a letra, que as escritas, que o português, que o latim, o inglês, o hebraico, o aramaico, o grego não consegue traduzir o tamanho amor de Deus, porque não é mensurável, não tem como mensurar. E por isso Ele entregou o único filho que Ele tem pela sua vida, por você, para que você possa ter vida e viver leve, viver feliz, independente das circunstâncias. E toda aprovação, toda luta, toda dificuldade, todo problema que você enfrentou até aqui e vai enfrentar daqui para frente, é somente testemunho para que outras pessoas queiram esse Deus e dizer assim: cara, que loucura que é o José, o Mateus, a Helena, a Eloá, vive, parece que está nas nuvens,
mas com o mundo caindo ao redor deles. Com o mundo caindo ao redor deles, mas vive feliz. Que negócio doido é esse? O que está acontecendo? E as pessoas vão chegar em você e perguntar, e vai ser fácil responder. Vai ser fácil responder. Vai dizer: eu coloquei o meu fardo nas mãos do meu Deus. Se você quiser, você pode viver assim também. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade e que os irmãos possam pegar pelo menos algo do que ouviu nesta noite e possa aplicar em sua vida, naquilo que ainda não está sendo aplicado, e ter a vida transformada em nome de Jesus.